Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é Nascer do Espírito é nascer do alto. O título da terça-feira, Nascer do alto. E o versículo, Tiago 1,17, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois, por tua obra de redenção, por tua morte, por tua ressurreição. Nós nascemos de novo, nascemos com a sua vida, a vida de Deus, e hoje podemos receber toda boa dádiva e todo dom perfeito que descem do Pai das luzes, que são lá do alto, onde o Senhor tem nos levado com a sua palavra com asas de águia, para nós termos a mesma visão que o Senhor tem, para nós percebermos o que há no seu coração e o que o Senhor quer fazer nessa terra. Hoje vivemos nessa terra, nesse mundo, mas sempre buscando e pensando nas coisas lá do alto, e trazendo as coisas lá do alto para essa terra, para nossa casa, para nossa família, para as pessoas ao nosso redor. Obrigado, Senhor. O Senhor, de fato, tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O Senhor nos entregou tudo, todas as tuas riquezas, tudo que tu és. Nós não merecemos, Senhor, nem temos como pagar. Ainda assim, o Senhor tem feito fluir de graça esse rio da vida, trazendo do Pai das luzes tudo, todas as tuas riquezas insondáveis. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira é Nascer do Alto. E nós entramos no terceiro capítulo do Evangelho de João. Nesse terceiro capítulo, nós vemos a conversa entre Nicodemos, que procurou o Senhor à noite, numa casa. Como nós vimos ontem, Nicodemos, ele age dessa forma porque ele temia aquilo que os seus pares iam falar, iam pensar, ou seja, ele estava muito preocupado com a sua reputação. Então ele foi até o Senhor, ele reconheceu que o Senhor era mestre, reconheceu que o Senhor vinha da parte de Deus, e ele queria saber como o Senhor fazia todas aquelas coisas. O que Nicodemos esperava, irmãos, era uma resposta humana, vamos dizer assim, uma resposta dentro da lógica humana, acho que é melhor dessa forma, porque até então tudo que ele havia aprendido a ler, enfim, tudo, apesar de ter um conteúdo espiritual, estava dentro da lógica. Durante toda a sua vida, Nicodemos se esforçou para chegar na posição em que ele estava. E aí, ele queria saber, e provavelmente queria uma receita de como ele poderia fazer algo semelhante ao que Jesus fazia. E o Senhor, irmãos, ele já tocou no âmago da questão. Na resposta a Nicodemos, versículo 3, ele disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós sabemos essa palavra, nascer de novo, o grego é nascer do alto. Porque essa mesma palavra para nascer de novo, ela está em Tiago 1,17, a mesma palavra grega. E ali é traduzido corretamente como algo lá do alto. Então Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então a mesma palavra para nascer de novo é nascer do alto, é lá do alto em Tiago 1,17. O que indica que o Senhor então estava falando para Nicodemos. Para começo de conversa, Nicodemos, você precisa nascer do alto. Aí você vai ver as coisas do reino de Deus. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler página 27, começando no último parágrafo, que diz o seguinte: note que o apóstolo João tem essa característica
ele não está preocupado em nos levar para meros ensinamentos bíblicos a fim de alcançarmos um padrão moral e ético elevados. Ele mostra que não é pelo ensinamento nem pela regra de conduta humana que o homem alcança a vida que Deus quer dar-nos. O homem precisa da vida de Deus, e não é porque você é homem moral, honesto, de alto padrão, culto, ou alguém no topo da sociedade muito respeitado que entrará no reino de Deus. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Essa expressão de novo é nascer do alto. No entendimento humano, a mudança de um indivíduo se faz pela educação. A solução para mudar a sociedade é dar educação por meio de bons ensinamentos. Contudo, para Deus não é assim. Até entre os cristãos há essa ideia equivocada de que um mero ensinamento bíblico é suficiente para transformar um homem. Pode-se ministrar ensinamento após ensinamento, que por fim se descobre que ninguém é transformado dessa maneira, pois transformação é uma questão de vida. Ensinamentos bons podem até melhorar uma pessoa, mas não têm a capacidade de introduzir essa pessoa na esfera do reino de Deus para cumprir sua vontade. Então veja, irmãos, não é exteriormente que Deus transforma as pessoas. Essa é a maneira da religião. Em Mateus 23, o Senhor falava a respeito dos fariseus, e ali o Senhor tece várias críticas ao comportamento dos fariseus. Uma dessas críticas, ele diz o seguinte, versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Olha agora. O fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Essa é a maneira de Deus, irmãos. Deus, ele limpa o interior para que o exterior fique limpo. Porque, na verdade, irmãos, no final das contas, o nosso exterior ele vai sempre refletir o que está no nosso interior. Por mais que na frente das pessoas, você, eu, a gente possa até disfarçar, simular um comportamento, por fim, irmãos, o que está dentro vai sair, não é? Por isso, a obra de Deus é transformar e limpar o nosso interior. E mais à frente, o Senhor fala, voltando agora para João 3, o Senhor fala que nascer do alto é nascer da água e do Espírito. Essa água é a água que saiu do lado do Senhor, que é trazida pelo Espírito de Deus a nós. Essa água representa a vida de Deus. É essa água, irmãos, que nos insere no reino de Deus e que nos faz desfrutar de tudo que Deus é, tudo que Deus tem. Não é à toa que o rio da água da vida, essa figura, desde Gênesis, é trazida para nós. Quando nós vimos Efésios, nós vimos o rio da graça, trazendo todas as riquezas de Deus, as bênçãos de Deus para nós, fluindo para nós. E também não é à toa que em João 7 o Senhor diz que todo que nele crê, do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. Então é uma questão de você receber o fluir do rio da vida, que você recebe pela primeira vez, quando você nasceu do alto. Esse rio da vida, esse rio da graça, ele vem lá do alto. Como diz Tiago 1,17, eu vou ler de novo esse versículo. Ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quer dizer, irmãos, tudo o que se relaciona com Deus espiritual, com a graça, parte do Pai das luzes, né? Ele fala, descendo do Pai das luzes. Quando você vai lá em Efésios 1, o que nós vimos? Nós vimos o rio da graça, fluindo para nós as bênçãos do Deus triuno, partindo do Pai, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí no versículo 18, aqui ainda em Tiago, diz assim, pois segundo o seu querer, a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, como esse rio da vida vem até nós? Vem até nós pela palavra da verdade. Por isso é tão importante, irmãos, nós recebemos a palavra de Deus
não como um ensinamento, porque é lógico, você vai aprender, você vai decorar, você pode estudar a palavra, mas o primeiro ponto, irmãos, essa palavra ela precisa trazer para nós as riquezas de Deus para que nós sejamos cheios dele. E em Romanos 10, a partir do versículo 8, o que Paulo diz? Ele diz assim, porque que se diz? A palavra está perto de ti. Que palavra é essa? É a palavra da verdade, irmãos. É essa palavra que traz para nós o fluir do rio da vida, as riquezas insondáveis de Cristo, tudo que o Senhor é. Então aqui ele está falando sobre a salvação. Então ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Olha agora, rico para com todos os que o invocam. Quando nós invocamos o Senhor, irmãos, quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo as riquezas de Deus. Agora, se no meu dia a dia eu não invoco, eu não tenho contato com a palavra, então eu vou passar, mesmo tendo uma riqueza muito grande à minha disposição, uma riqueza que está onde? Lá no alto, mas que desce do Pai das luzes para mim, a partir do momento, lógico, em que eu abro a minha boca, que eu abro o meu coração. Mesmo se eu tiver tudo isso, se eu não invocar o nome do Senhor durante o meu dia, se eu não tiver contato com a palavra, imergindo, inculcando essa palavra na minha mente, no meu coração, na minha vida, se eu não tiver essa reação, então, irmãos, mesmo tendo toda essa riqueza, eu vou ter um viver pobre. Tem muitos cristãos que têm um viver pobre, porque não perceberam, irmãos, que o caminho de Deus é o caminho do Espírito. Em que a palavra de Deus traz para nós, que é Espírito e vida, traz para nós todas essas riquezas. Por isso é tão importante, irmãos, nós despendermos tempo, gastarmos tempo com a palavra. Não ache e não tente reformar a si mesmo, fazer um grande esforço para ser uma pessoa melhor. Vai se esforçar e você vai perceber, não vai dar certo. É aquela briga lá em Romanos 7, em que Paulo ele chega até a dizer, desventurado homem que sou, porque ele vê, eu quero fazer o bem, mas na hora que eu tento fazer o bem, eu faço o mal, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está lutando contra si mesmo em Romanos 7, e aí no finalzinho ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí entra o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo, irmãos, ele nos tirou toda a condenação. E em Cristo Jesus, nós podemos ter um viver de vitória, um viver cheio do Espírito, um viver que recebe a palavra, as riquezas de Cristo. Mas lembre-se, nós precisamos estar em Cristo. E como é que você está em Cristo? Através de exercitar o seu espírito, invocar o nome do Senhor, a palavra, sabe? Falar a palavra, fazer a palavra circular na nossa casa, na nossa vida, orar, louvar ao Senhor. Tudo isso, irmãos, nos faz permanecer em Cristo Jesus. E por fim, quando nós voltamos lá para Romanos 10, Paulo ele continua, ele não para no versículo 13. No versículo 13 ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele podia parar aí, mas salvar você, não é o único objetivo de Deus. Ele quer salvar mais pessoas. Por isso, a partir do versículo 14, Paulo continua. Ele diz, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas,
Por que os pés, irmãos? Porque é questão do mover, né? Do andar. É quando, por isso ele fala, como crerão, não, como pregarão se não forem enviados? Hoje o Senhor está nos enviando, irmãos, enviando para as ruas, para orar com as pessoas, para salvar, para levar essa vida de Deus, esse rio, esse fluir para as pessoas. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se encha da palavra, mergulhe na palavra, porque uma vez cheio da palavra, a hora que você abrir a sua boca para as pessoas, que vai fluir é o rio que está dentro de você. Não é mais a sua palavra, tentando convencer as pessoas. É o rio de água viva, a palavra de Deus, enchendo as pessoas com algo que talvez elas nunca tenham experimentado antes. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos encher. Então nós somos salvos, mas depois nós somos enviados para também salvar. Nós nos enchemos e depois nós deixamos esse rio que está dentro de nós fluir para as pessoas como um rio de água viva. Isso, irmãos, é a realidade da vida da igreja e é o que nós temos vivido hoje, graças ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.